chegando até a nossa época, a gente chegou até metade do século XX, né? Só para relembrar aqui, uma breve leitura, a gente viu 7 períodos. Cristianismo neotestamentário, lá no Novo Testamento, aquela ênfase da questão congregacional, né? Acabou com o ritualismo, com aquela separação do templo. Quem era aqui representante era o irmão Heitor. Primeiros séculos cristãos do irmão Israel. Já teve influência da cultura, né? O pessoal começou a dialogar com a cultura e ter alguns hibridismos, isto é, algumas misturas entre o que era da cultura pagã e o que era do cristianismo do Novo Testamento. Terceiro período, Idade Média, era do Mateus, né? Então aqui a gente já viu aquela clericalização. Criou-se de novo a divisão entre o clero, entre os sacerdotes e o povo. Aquele formalismo, acabou com a congregacionalidade, era um grupo específico que cantava. Né? Reforma protestante, Lutero. Quem é que era Luterinho aqui? Acho que não veio? Está ali. Aí. Então a gente viu esse resgate das raízes bíblicas. O Lutero trazendo a música para a congregação de novo, trazendo a Bíblia para a linguagem do povo, para o idioma do povo. Ensinando novamente doutrina na Bíblia, na música, né? O povo alemão, bastante analfabeto, não poderia ler a Bíblia, aprendia cantando. Pós-reforma, a gente viu daí as ramificações, né? As chamadas igrejas livres. Quem era da pós-reforma aqui? Gustavo, é. Então, essa divisão, um cara que achava que estava muito, tá ali ele, tu que é o Gustavo, né? A pós-reforma que a gente falou ontem. Muito formal, tá ficando esse luteranismo. Vamos pegar e vamos transformar um pouco mais experiencial a nossa adoração. Aí surgiram lá os movimentos puritano, o movimento pietista, surgiu a igreja batista, depois a igreja presbiteriana, e foi ramificando o wesleyanismo, né, de John Wesley, todas as ramificações. Avivamentos e despertamentos americanos. O Miqueias não está aí hoje? Não está? Então a gente viu que a música já perdeu um pouco daquilo que a reforma e o pós-reforma trouxeram de volta, né? Que é a congregacionalidade, a questão da doutrina, e começou a focar nas pessoas, para trazer, né? Para evangelizar. Então, música cantada para a pessoa vir para a igreja. Música cantada para as pessoas aprenderem já na segunda volta, letras muito fáceis, né? Só dando uma retomada para quem não estava ontem, para vocês lembrarem. E por último, século XX, anos iniciais, ali até metade do século XX, a gente viu como essa questão que veio da Revolução Industrial, que começou a trazer o mercado para o centro da sociedade, né? A indústria mercadológica, a indústria fonográfica, né? Começou a influenciar a música feita na igreja. A gente viu as grandes cruzadas, onde era um grande pregador e o seu grande ministro que ficava ali mexendo com o pessoal, e tinha que fazer o pessoal cantar, e tinha que entreter o pessoal. A gente viu também, por último, a chamada síndrome do espectador, que veio por causa da era do rádio e depois da televisão, né? As pessoas se reuniam em cima de um aparelho para serem entretidas. Isso foi trazido para a igreja também. Então esse foi o resumo em 5 minutos aqui do que a gente viu em 1 hora ontem, né? E eu fico me perguntando se não poderia ter falado em 5 minutos. Fiquei enrolando 1 hora ontem, não sei ver só. Mas então vamos adiante agora. A gente precisa chegar no nosso tempo para entender a nossa música. Isso aqui foi o passo a passo histórico. Vou tirar meu casaco aqui.
Chegando à nossa época, vou deixar um pouquinho antes aqui para vocês não ficarem lendo antes, não vão me ouvir, vão ler. A gente está num período que os estudiosos, os sociólogos, os filósofos entendem como um período pós-moderno. Você deve ter ouvido falar de alguma coisa da pós-modernidade, né? Como o nome sugere, é um período que se coloca depois da modernidade. Então, para entender o que é essa nossa época, esse período em que vivemos, que é a pós-modernidade, a gente precisa saber o que é a modernidade, certo? Vamos falar um pouquinho, então, rapidamente e bem panoramicamente sobre a modernidade e depois sobre a pós-modernidade, para a gente se situar. Isso é muito importante, irmãos. Isso parece que é coisa da filosofia, da sociologia, da antropologia e não sei mais de que outras gias, mas é muito importante para a gente entender, como eu falei ontem, da onde que vem as nossas influências. Porque às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa porque é um novo mover do espírito, talvez seja, mas talvez seja a influência da cultura. E a gente está engolindo tudo o que a cultura nos manda sem ter um senso crítico, dizer, não, calma aí, isso aqui é uma influência cultural que não é muito boa. Essa aqui é legal se a gente limpar esse ponto aqui, daí dá para utilizar. Esse é o objetivo desse estudo. Acho que eu não falei ontem, esse estudo eu desenvolvi entre 2017 e 2019, então foram 2 anos de pesquisa. Tem uma base de referências bibliográficas de 180 e alguma coisa, referências, então é um estudo bem embasado. Eu escrevi mais ou menos 150 páginas sobre isso. Aqui eu estou trazendo um resumo bem panorâmico. Vai sair como livro, espero que no máximo até o começo do ano que vem. Aí eu vou trazer o livro aqui para o irmão Maurício passar para vocês. Amém. Vamos ver só um panorama hoje então disso aqui para a gente entender o que está acontecendo. O que é a modernidade, grosso modo? A modernidade foi aquele período que começou na sociedade em geral com a influência, por um lado, no mercado de trabalho da Revolução Industrial, então todas as transformações sociais que começaram a partir disso, né? Revolução Francesa já veio lá atrás, e o lado que nos interessa aqui, a influência da filosofia e do pensamento cultural do iluminismo. O que é isso, iluminismo? A gente estudou na escola lá, há 1000 anos atrás, no meu caso é 1000 anos atrás. Os jovenzinhos é mais perto, né? O iluminismo foi um período onde o pensamento social geral, ele mudou totalmente de foco. A gente vinha na Idade Média com aquele pensamento teocêntrico para entender a realidade, certo? Deus era o centro de tudo, a Igreja Católica ditava as regras. A gente compreendia as coisas no mundo, na nossa vida, nas relações com a pessoa, nas relações com o universo, tudo a partir de Deus. Daí lá no século XVII surgiu um cara chamado René Descartes, cara da filosofia, um cara que tinha várias áreas científicas que ele atuava. Foi o primeiro cara que começou a mudar o pensamento. Ele veio com uma frase que vocês devem ter ouvido já, penso, logo existo. O que foi o penso, logo existo? Grosso modo, ele começou a questionar tudo. Ele começou a dizer, não, para a gente conhecer realmente uma coisa, e seja essa coisa, qualquer coisa, desde um pensamento, uma ideia, até alguma coisa científica, a gente precisa pô-la em dúvida. A gente precisa colocar dúvida. Não, mas isso aqui, por que é assim? Por que foi feito desse jeito? Por que as pessoas fazem isso? Será que está certo? Vamos colocar dúvida nisso aqui para a gente poder entender, porque daí colocando dúvida, duvidando de algum conceito, duvidando de alguma coisa, a gente consegue refletir sobre ela e pensar. Daí ele começou a duvidar de tudo, ele começou a dizer que a gente consegue, ele elaborou um método que a dúvida nos levava ao conhecimento. Até que o cara pirou tanto que ele falou, tá, mas e a minha mente? Será que eu não sou um Matrix aqui, uma realidade virtual
que eu não existo também. Ele chegou no negócio, não, calma aí. A única coisa que eu não posso duvidar é do meu pensamento, porque eu estou pensando. Se eu penso, se eu estou pensando, é porque eu existo. Essa aqui é a filosofia do cara. Então, o centro do universo, o centro de entendimento das coisas e da realidade, sou eu, é a minha mente. Olha o que essa ideia trouxe de consequência. Isso aqui foi desdobrado e desenvolvido a um foco onde o centro de entender a realidade já não era mais Deus. Na Idade Média era a partir de Deus que a gente entendia tudo. A partir da Bíblia, a gente entendia as coisas. Mas o Descartes falou, não, eu posso duvidar de Deus. Eu posso duvidar da Bíblia. Inclusive, para conhecê-la melhor, eu posso duvidar, eu vou pesquisar mais sobre ela. Mas eu não posso duvidar da minha mente, do meu próprio pensamento. Então, eu sou o centro do negócio. O pensamento do Descartes foi desenvolvendo dentro da sociedade de uma maneira que o ser humano virou o centro de tudo. Já ouviram falar de antropocentrismo, né? É o homem, né? Centrismo, o centro. O ser humano foi trazido para o centro. Ponto. Essa é a primeira grande ideia que foi a ser desenvolvida por iluminismo. A segunda grande ideia, Isaac Newton. Todo mundo já estudou esse cara também, né?